No YouTube já estamos online. E no Facebook, acredito também. Isso aí, estamos online. Espera aí, meu Deus, agora tá... O que aconteceu? Isso aí. Estamos por ti, Vitor. Tá, já podemos começar? Só com a gente pessoal aqui. Tá, Podemos. vamos lá começar. Pessoal, boa noite. Muito obrigado por ter comparecido à nossa reunião da CJ. E nesse momento eu queria que a gente pudesse compartilhar um pouco sobre coisas interessantes que aconteceram na nossa semana, ou até mesmo pedido de oração ou pedido de agradecimento. Daí eu vou começar. Eu tinha falado para vocês na reunião passada que o meu pai tinha contraído, mas ele estava bem. Mas minha mãe e meu irmão faltavam fazer os testes ainda, porque a gente pensava que eles tinham sido assintomáticos. Mas, na verdade, eles fizeram um teste na quinta-feira, daí hoje já saiu o resultado, eles não contraíram. E como eu vim para casa agora, estou aqui em João Pessoa, eu encontrei todo mundo bem, porque a maior preocupação da gente era que alguém em casa tivesse realmente tivesse contraído e tivesse ficado muito mal. Principalmente meus avós, que eles são bem idosos. E, graças a Deus, Deus tomou conta de todo mundo aqui. E assim que eu cheguei em casa, estava todo mundo bem, em saúde, todo mundo bem alegre. E meu motivo é de agradecimento a Deus por todo o cuidado que ele teve com minha família, com meu pai durante esse tempo. E só de agradecimento mesmo. Daí eu passo a palavra para vocês agora. Se alguém tiver alguma consideração ou agradecimento, ou quiser contar uma coisa especial para essa semana, pode contar. É nosso momento de compartilhar. Legal, Vitor. Eu tenho um pedido. A Rebeca ontem completou 2 meses de vida, então ontem ela tomou a vacina dela, a vacina dos 2 meses, então causa um pouco de reação no bebê, ela fica com febre, fica um pouco chorona, fica meio dengozinha, então desde ontem ela está meio necessitando de muita atenção. Então a gente está cuidando dela, ela estava meio com febre, então dá uma dó ver ela assim, então quero pedir que... Ela já está bem melhor hoje, então ela dormiu bem à noite e agora já está melhor, já não está mais com febre, mas ainda está um pouco dengosa. Então, Deus possa nos dar a sabedoria e que ela possa se recuperar rápido e estar com o sistema imunológico agora no upgrade que deu uma tomada agora com essas vacinas. Né? Legal. Ela está com 2 meses corrigidos ou 2 meses de vida mesmo? De vida mesmo, desde quando nasceu, 2 meses. 12 de junho, ela nasceu de 8, é isso? 8 meses e 1 semana. 3 semanas antes. Então, ela nasceu 12 de abril, agora fechou 2 meses de cronológicos assim. É isso. Dessa mesma forma, agradecer por ela ter agora com 2 meses. Isso. Vai crescendo, saudável. Mais alguém, pessoal? Bom, eu queria pedir, agradecer a verdade. Para quem não sabe, hoje é o aniversário da tia Kelly. É uma grande referência na nossa igreja, né? Ela está de aniversário hoje. Não sei se é 89, eu acho que é mais ou menos isso. Então, agradecer pela vida dela. Ela foi uma pessoa bem importante na minha formação quando eu era junior, né? Ela foi minha professora de junior. Então, agradecer pela vida dela, né? Também pela vida da Valnita, que são bem atuantes na nossa igreja. Então, pedir, já que elas não vão poder comemorar, que era isso que elas fariam amanhã na aula de EVD da Valnita, eu queria agradecer pela vida dela. Que legal. A gente está acumulando comemorações. Depois a gente vai... Quando eu fiz... vai fazendo. Vai ficar uma semana fazendo. Nossa, vai marcando. Isso, tem que fazer todo dia uma festa, tudo acumulado. Vamos se acabar fazendo festa, né? Vai ser todo final de semana. É verdade. Isso aí.
Começando com o chá da Rebeca, que tá atrasado já. A Rebeca já nasceu e não Verdade, teve eu quero ir nesse chá. Ficou só na Confirmei promessa, minha já. Nossa, presença, tava eu quero ir acreditando nesse nisso. chá. Uhum. esse chá virou lenda. Mas aí, talvez se ela fizer um ano, vai ter um chá que desse jeito. As coisas estão indo, vai emendar com o aniversário de um ano dela. Mais alguém, pessoal? Ainda prosseguimento à nossa reunião. Não tô não. Nossa, Tá, tranquilo. Já que ninguém mais vai falar, depois eu vou centralizar os pedidos de oração e de agradecimento, depois eu posto lá no grupo da SJ, já que são poucos. E nesse momento eu queria pedir para que, se possível, a Andressa pudesse orar pelo nosso culto, pelos louvores que serão entoados, pela palavra que será ministrada pelo Paulo. Se possível, Andressa. posso sim. Oremos Ok. então. Senhor Deus, eu te agradeço Senhor, por esse dia, Deus. Eu te agradeço por cada um aqui, Senhor. Que a gente pode se reunir mesmo que virtualmente, só para ouvir uns dos outros o que tem passado durante a semana, ouvido a tua palavra, Deus. Eu te peço também em especial pelas músicas que serão cantadas, Deus, que tudo venha de encontro ao teu coração, Senhor, e que a gente esteja, mesmo longe, também te adorando, Senhor, unidos, Deus. Eu te peço em especial também pela vida do Paulo Jobim, Deus, esteja com ele, com a palavra, Senhor, que tudo que ele fale, Senhor, acrescente muito na nossa vida, Senhor, e que a gente possa viver o que a gente ouve, Deus. Não só em palavras, mas que a gente possa viver e ser atuante, Senhor. Te peço tudo isso aí em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Andressa. A gente vai passar agora para a parte dos louvores. E antes de começar a tocar, eu queria deixar um pequeno versículo para vocês, que se encontra em Salmo, capítulo 9, versículo 1 e 2. Que fala assim: Senhor, quero te dar graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exaltar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Nesse momento de louvor, vocês possam realmente agradecer o nome santo do Senhor e agradecer por todas as maravilhas dele. Serão duas canções que eu irei cantar agora. Se vocês puderem cantar comigo, também agradeço. Vamos lá. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei.
então vou cantar, vai ser Vim para Adorar-te, no 4x1. Todas as nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, é meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E sobre todos tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente vieste da terra, e enterrou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, é meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não sabe quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não sabe quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, é meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E é isso. Paulo, está com a palavra agora. Estão me escutando bem, gente? Sim. Então, tá. Então, só para comentar antes de mais nada, eu estou no interior do interior, então aqui a conexão na internet é bem fraca. Então, se porventura der algum problema, talvez eu tenha que tirar o vídeo, tá? Para continuar falando. E se a minha voz começar a falhar, me avisem, por favor. Se comuniquem visualmente, que eu tento dar uma segurada. Tá bom? Bom, então preparei uma mensagem bem rápida. O pastor Tiago teve que ser encarregado de um final, agora pelo que eu entendi. Aí ele pediu para mim hoje de tarde se eu podia, né, passar alguma palavra para vocês. Então preparei algo rápido, simples, mas de coração, tá? Espero que vocês gostem. Vamos começar com uma oração? Acho que é sempre bom, né? Eu faço uma oração, pode ser? Então tá. Pode ser, Paulo. Obrigado. Querido Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, nesse culto, com nossos irmãos que estão em casa, com os nossos irmãos que estão aqui com a gente, e que esse culto seja abençoado, que o Senhor consiga falar com eles através de mim, e ilumine o pensamento deles e o entendimento deles sobre a Tua palavra. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tá. Então, eu separei 3 versículos que eu acho que eles são intimamente conectados, tá? E eu vou falar o primeiro deles, que é
Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18. Então, quem tiver a Bíblia, se puder me acompanhar, eu vou ler aqui junto. Se não tiver, não tem problema, eu vou ler aqui pra gente. Então, diz assim, ó. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas às mãos e prendam-nas à testa como lembrança. É simplesmente assim. O que significa isso? Eu acho bem interessante que esse versículo ele usa dois termos, né? Gravem as minhas palavras no coração e na mente. Isso, para mim, pelo menos, reflete dois tipos de entendimento, tá? Na minha vida, eu sinto isso. Eu tenho um entendimento racional, que é o entendimento que a minha mente consegue compreender a mensagem, e eu também o entendimento emocional, que eu acho que talvez é mais importante ainda, que é o entendimento que me leva à ação, que é quando essa verdade está no meu coração. Ela passou a ser não só um conhecimento teórico, uma ascensão intelectual, mas é também uma ação, uma força que me leva a agir e viver essa verdade do Evangelho. Então, assim, eu começo sempre a separar as duas coisas. Existem coisas que eu consigo entender racionalmente, quando eu leio, faz sentido, eu entendo, mas que eu ainda não consigo viver. Algumas verdades bíblicas são desafiadoras para mim, porque é uma natureza humana. Imagino que para vocês também. Então, todo dia para mim é uma luta de conseguir fazer esse entendimento, ele entrar no meu coração, para que de fato eu consiga viver esse evangelho e ser um cristão de verdade. Me parece para mim, pelo menos, que isso funciona como um certo processo, um entendimento racional que vai pouco a pouco permeando até nos converter totalmente, né? Então aí a gente consegue mudar a nossa atitude, a nossa postura. Eu vou seguir aqui a leitura, tá? Então, depois de Deuteronômio, acho que tem um versículo muito ligado a esse, está em Tito. Então, Tito, capítulo 1, versículo 15. Eu usei minha Bíblia primeiro de papel para ler esse. Tito 1, agora eu vou ler no celular. Título 1, capítulo 15. Já tem aqui. Obrigado. Olha só o que ele fala. Para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompidas. Nossa, essa para mim isso é tão verdade, porque assim, ó, não sei quanto a vocês, mas eu tenho muitos amigos que são descrentes, que não acreditam na palavra. Então, quando eu tento ler para eles a Bíblia e mostrar essa verdade que a gente compartilha aqui, eu percebo que eles percebem a Bíblia como um livro, como uma literatura, mas não como uma palavra inspirada de Deus. Então, aquilo não bate neles. Eles não conseguem ter um entendimento. Eles leem, mas para eles é um livro. Então, assim, até porque a minha, né, eu vim numa família de ateus, então eu vivi por muito tempo na descrença. E realmente, para mim, era só um livro. Mas, assim, o Espírito começa a gente, é impressionante como aquilo passa a penetrar na nossa alma e muda o nosso comportamento. Então, para mim, funcionou assim. Primeiro eu comecei a entender racionalmente, que nem Deuteronômio fala, entrou no coração, na minha mente, e depois passou pelo meu coração. E aquilo me leva a agir conforme Jesus Cristo, a buscar o que a gente chama de santificação, né? Que é buscar a perfeição moral e ética. Então, o caminho do cristão é esse, é buscar a santificação, é ter a ausência de mal. Mas é claro que pela nossa natureza caída, a gente nunca consegue plenamente isso. Mas o nosso papel é tentar. E isso, para mim, é bem importante, assim, porque ser uma luta diária é algo que me leva sempre a usar a Bíblia, ler a palavra para alimentar o meu espírito. E só assim eu consigo, de fato, o Evangelho. Mas imagino que não seja fácil para ninguém. Mas o importante aqui que Tito fala é isso, assim, ó. Eu estava lendo um livro até, não sei se vocês conhecem, um autor legal chamado Abraham Kuyper. Já ouviram falar dele? Do Kuyper? Não? Tá. Ele tem um livro bem famoso chamado Calvinismo. Esse cara é um teólogo holandês muito, muito forte. Ele fundou a universidade, que é a Universidade Livre da Holanda, que é uma universidade muito grande. E ele sempre, assim, o que ele pregava de modo geral era que o cristianismo não tinha que ser simplesmente uma ideia, uma ideologia, uma filosofia, tinha que ser algo para a vida. O cristão tinha que demonstrar o cristianismo nas ações dele. Então ele tinha muito essa noção do cristão agindo com a palavra, e não só falando dela e comunicando o evangelho, mas de fato vivendo o evangelho. E o Kuyper, ele comenta que tem dois tipos de pessoa no mundo. Ele fala assim, tem as pessoas que creem e as pessoas que não creem.
E para ele é bem nítido a separação. E eu acho que talvez muito dessa ideia dele foi baseada em Tito. Porque aqui ele comenta, né? Então, as pessoas que não conhecem a verdade, para elas tudo é impuro, tudo é corrupto, porque elas não conseguem ver a verdade. Então a gente tem que estar sempre orando para que o Espírito Santo consiga revelar essa verdade, porque não somos nós, né? A gente tenta falar aos outros, evangelizar, mas no fundo, quem converte, quem mostra para a pessoa essa verdade é o Espírito Santo. Mas assim, para mim é muito claro que, pelo menos na minha experiência de vida, o primeiro passo, antes de entender a Bíblia como um livro sagrado, como a verdadeira palavra de Deus, a gente tem que desejar isso. Esse desejo vem do coração, né? Aquela coisa que há no coração. Eu falo, Deus, eu quero entender. Porque eu vejo, eu leio e eu não entendo. Quando eu desejo ardentemente isso, acho que Deus nos revela. Acho que Deus, como ele sonda o nosso coração, como diz em Salmo, e ele entende o que tu quer. Porque muitas vezes deseja coisas que não valem a pena. E Deus não nos concede essas coisas. Mas quando a gente deseja algo que é importante, que é o conhecimento da palavra, acho que Deus revela ela. A gente consegue ver uma verdade que é, então, oculta para a gente. E eu acho que é sobre isso que Tito fala. Quem vê Deus, quem conhece Deus, vê Deus em tudo. Mas quem não conhece não consegue ver Deus. E a gente, como cristão, tem que ter muita compaixão e orar para essas pessoas, tá? Com todas as nossas forças, mostrar para elas a verdade de Deus. Porque isso é muito importante. Isso é o que importa. É a vida espiritual. Né? Esse é o nosso propósito de vida. Porque, assim, isso é uma pergunta bem, até meio filosofal, assim, que a humanidade sempre se fez, né? Qual é o nosso propósito? Por que a gente está aqui? Né? Por que nós estamos vivos aqui? A vida que é só uma passagem, que a gente faz alguma coisa, busca felicidade, depois morre? E, na verdade, quando a gente lê a Bíblia, as respostas estão lá. Ela é bem clara. Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, e o homem viu. Mas o propósito da humanidade, originalmente, era louvar a Deus. Era louvar e glorificar a Deus. É isso que a gente tem que fazer. E a gente perde esse propósito de que não conhece a palavra de Deus. Então, assim, para mim, essa questão de entender a palavra com o coração tem todo esse simbolismo especial de que a pessoa consegue entender o propósito de vida. E aí a pessoa acha felicidade. Porque uma pessoa sem propósito não pode ser feliz. Né? Eu vou ler o último versículo, eu quero comentar um pouco mais sobre isso, tá? Só para a gente finalizar os versículos. O último versículo, então, está em Romanos, capítulo 8, do 5 ao 8. Eu tenho agora minha outra Bíblia aqui. Tem vários... Ó. Romanos, capítulo 8, do versículo 5 ao 8. Eu vou ler com vocês, tá? Lá vou eu, então. Olha o que Paulo fala aos crentes de Roma. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que não são controlados pelo Espírito, os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Tá? Ficamos por aqui nessa parte. Então, assim, é bem claro que quando a gente fala, né, que a maior felicidade que existe é louvar a Deus, é ser grato a Deus pelas coisas que Ele nos concede, é entender o que Deus tem para a nossa vida, o plano que Ele tem para a gente. Eu entendo assim, o que é felicidade no mundo? Né? O que as pessoas acham que é... Os meus amigos, por exemplo, que são ateus, para eles o que é felicidade? Para mim é muito claro. Para eles felicidade é ir numa festa, é beber, é se divertir, é ganhar dinheiro. São coisas do mundo que, de fato, trazem satisfação. Mas como é que funciona essa satisfação? Olha como é que o nosso cérebro funciona, olha como é que ele é. Deus criou um cérebro maravilhoso, mas a gente tem que saber usar ele, né? Então, o cérebro, quando a gente experimenta uma sensação que nos dá prazer dentro do mundo, ele libera algumas moléculas que se chamam de neurotransmissores. Tá? Então, tem vários neurotransmissores que você já ouviu falar, como dopamina, serotonina, e por aí vai. Então, por exemplo, tá? Eu gosto muito de chocolate. Então, eu comi um pedaço de chocolate. Imediatamente, o meu cérebro começa a ser ativado e meus neurônios começam a liberar a serotonina, que é um neurotransmissor que me dá prazer. Mas tão logo a serotonina começa a ser liberada, já vem outras moléculas, que também no cérebro, que são responsáveis por pegar esse neurotransmissor e mandar embora ele, exterminar com ele, deixar a fenda sináptica limpa de novo. Então, esse prazer, o prazer do mundo,
os meus amigos gostam, ele sempre vai ser efêmero, porque ele é um prazer baseado numa química cerebral. Então, logo essa química acaba, o prazer acaba junto. E o que acontece? Quando a gente experimenta o prazer, o cérebro é condicionado a querer esse prazer de novo. Então, esse é o princípio básico de todas as adições, né? Então, quando a gente começa a usar uma substância psicoativa, quer mais. E quanto mais a gente usa, mais o cérebro vai pedir, e mais a gente precisa. Isso causa dependência. E é muito claro que nesse prazer do mundo, é aquela frase que existe, que diz, né, que existe um vazio dentro da gente. E esse vazio nunca é preenchido. Porque essa felicidade nunca vai nos satisfazer. O mundo nunca vai nos satisfazer de maneira permanente. Então, quando se fala nos bem-aventurados, nos felizes, são aqueles que conseguem viver do espírito, são aqueles que conseguem andar contra a natureza, como Paulo fala aqui em Romanos, e conseguem achar a felicidade na obediência a Deus, louvor a Deus. Porque essa felicidade ela é permanente. E essa felicidade ela resulta em salvação. Resulta que a gente consegue passar por aquela porta estreita que Jesus falou. Porque existem muitos, mas só existe um certo, que é Jesus Cristo. Então, a gente tem que estar sempre pedindo para Deus, desejando que Deus transforme a nossa mente. E não a nossa mente se molde ao mundo e seja escrava do pecado. Porque a mente do mundo é isso, ela é escrava do pecado. Ela não consegue ver o que existe além do pecado. Mas Deus consegue, com o seu poder, o Espírito Santo, mudar a nossa mente. E aí a gente consegue ver uma verdade que até então estava oculta. E a gente consegue só assim cumprir o nosso propósito de vida. E assim a gente acha a verdadeira felicidade. Fora disso, não existe. Gente, então era essa reflexão breve que eu queria fazer com vocês hoje. Espero que tenham gostado. E eu não quis tomar muito tempo, porque a gente já começou um pouco atrasado, tá? Mas obrigado pela oportunidade de poder falar para vocês, né? Obrigado por estarem aqui presencialmente, me ouvindo também, tá? Fico muito feliz de poder compartilhar. Impressionante como a gente aprende quando a gente ensina, né? Então, assim, essa tarde, quando eu comecei a estudar para falar para vocês, nossa, eu aprendi tanto, é tão bom. Muito obrigado, então. Obrigado, Paulinho, pela mensagem. Não sei se tu permite que o pessoal pergunte também, se alguém quiser perguntar a ti, tá liberado, Paulo? Ah, por favor, é ótimo, eu não sabia que fazia essa interação, mas seria ótimo. Tá, pessoal, se alguém quiser discutir sobre a mensagem, sobre o que o Paulo falou, tá liberado também. Eu tenho um pequeno adendo, já que, né, eu estava muito interessante. Eu estava lendo um artigo, né, sobre essa questão da escolha. Porque, assim, de certa forma, a gente, quando conhece a Deus, a gente tem esse entendimento racional, a gente ainda pode escolher viver no mundo. Por mais que a graça seja irresistível, em determinados momentos da nossa vida, a gente pode escolher ainda. Não, eu entendo, né, o plano de Deus, eu acho mais, sei lá, eu quero viver no mundo. Eu conheço gente assim, por isso que eu falo. Então, assim, eu estava olhando, estudando sobre a escolha humana, né, como o cérebro processa a escolha, é muito interessante esse artigo, de uns chineses até. Eles mostraram, porque assim, ó, de forma geral, o cérebro tem duas partes. A parte límbica, que é a parte do meio, está associada à nossa emoção, é o que a gente sente, nosso desejo. E a parte mais externa, que é a parte cortical, é a nossa razão. É quando a gente faz, né, julga coisas e analisa situações. A decisão, em tese, é uma decisão racional, né? A gente usa o nosso córtex para processar a informação e decidir. Mas nesse estudo, os caras mostraram que a gente escolhe as coisas com a parte cortical do cérebro, pelo menos 10 segundos antes do nosso córtex estar ativo. Não sei se vocês entendem isso. Quer dizer que a nossa escolha ela é feita antes da gente racionalizar ela. Talvez a gente racionalize para justificar o que a gente escolheu, mas a escolha ela já foi feita. Por isso que a ação do Espírito Santo é tão importante, eu acho, na emoção, no coração, como fala em Deuteronômio, para a gente escolher emocionalmente, entender o Evangelho e viver ele. Eu só quis fazer esse adendo porque eu achei legal esse artigo. Não sei se estão me escutando. Sim, Gabriel, estamos escutando. Show. Não, achei muito, muito legal o teu estudo. Legal mesmo. É um desafio porque o ambiente em que eu imagino que tu circules é um pouco parecido com o ambiente médico em que eu circulo. Então, as pessoas são extremamente cientificistas, baseadas na razão. O ateísmo é disparado a mais frequente
o mais frequente entendimento, vamos dizer assim, em relação ao cosmos, né, e a Deus. E esses desafios de ser extremamente racional e tentar converter uma pessoa como essa, tão cabeça dura e tão orgulhosa no seu entendimento de que acredita compreender bem a verdade, é um desafio constante. Então, os valores são parecidos. A importância da felicidade é aquela coisa passageira que nós consideramos mundanas, né? E o quão difícil é para essa pessoa começar a questionar os seus valores e se abrir para a fé, né? Aí tu comentou no momento que a pessoa tem que primeiro desejar, né, conhecer, eu quero conhecer quem é Deus, começar com esse entendimento de começar a questionar os seus valores para depois aceitar realmente a ação do Espírito Santo, ou, enfim, Deus atuar com o Espírito Santo, porque não é nosso dom, né, é dom de Deus, mas esse passo inicial é um desafio grande. Tem alguns amigos que eu estou tentando já faz um bom tempo converter, mas pelo menos abrir a possibilidade. É um trabalho muito longo, muito lento, são pequenos passinhos cada vez que a gente conversa, assim. Mas é um desafio muito grande. Eu achei bem interessante a parte dos neurotransmissores e tal. É uma coisa que eu já estudei também e que é uma coisa muito, muito curiosa, o funcionamento da nossa mente e o quanto ainda existe de mistério que a ciência não consegue explicar e que provavelmente Deus permitiu que fosse assim de propósito. Tem um neurocirurgião bem famoso que se chama Ben Carson, que escreveu um livro que se chama Gifted Hands, né? Mãos Abençoadas, tem inclusive um filme sobre ele. E ele, com seu autoconhecimento, ele foi chefe da Johns Hopkins, que é um dos melhores serviços de neurocirurgia dos Estados Unidos. Ele dizia que ele não acredita que Deus queira que a humanidade chegue a esse conhecimento de como os sentimentos funcionam, como os sentimentos se justificam do ponto de vista racional, né? Então, isso é ao mesmo tempo um mistério e uma coisa muito bonita, né? Pra gente que é cristão e tem uma compreensão diferente da coisa. Só isso. Isso, Gabriel. Cara, sabe, assim, eu concordo contigo plenamente. É o desafio de evangelizar pessoas, assim, desse nível mais acadêmico e que já tem uma convicção ateísta tão grande e tem a ciência como uma verdade universal, realmente é desafiador. É só o Espírito Santo nos capacitando. Mas, sabe, uma coisa que eu percebo dentro da ciência é o seguinte, né? A ciência é uma lente de ver o mundo, né? A gente usa a ciência para entender coisas que a gente não entende. Mas a ciência, ela atua dentro da natureza, né? Então, assim, coisas que são da metafísica, coisas sobrenaturais, como é o caso de Deus, não é o alvo da ciência. A ciência nunca vai atingir isso, né? Então, assim, tem uma área que eu tenho gostado muito de estudar, talvez, não sei se tu conhece, não sei se vocês conhecem, chama de neuroteologia. Ou seja, é o estudo de como Deus interage com o cérebro e o cérebro interage com Deus. Então, claro, o foco desse tipo de estudo geralmente são as modificações do cérebro das pessoas que creem. Ou seja, como a fé cristã modifica o cérebro. E ela, de fato, modifica. Tem vários estudos com ressonância magnética PET scan, são técnicas de imageamento do cérebro, mostrando que a atividade cerebral de um crente é diferente de um não crente. Então, a ciência tem evoluído nesse sentido. Mas o mistério de Deus, como tu comentou, sempre vai continuar. Porque Deus está acima da natureza. Mas o que eu vejo é que eu tento, pelo menos, usar a ciência como uma forma de louvar a Deus. Porque, por exemplo, o cérebro é um órgão fantástico, né? Deus arquitetou o nosso cérebro de uma forma maravilhosa. Assim. Então, quanto mais a gente descobre do cérebro, mais a gente percebe a grandeza de Deus. É como a gente olhar para a natureza e conhecer Deus. Né? Então, eu tento usar desse tipo de coisa, para mostrar para as pessoas que não creem o que pode ter lá, uma possibilidade alternativa para a visão deles. Porque o cérebro percebe o mundo, percebe a nossa realidade, mas existem coisas que os órgãos sentidos não percebem. Né? A gente não consegue captar tudo. A realidade, eu acho que é muito maior do que aquela que se põe diante da gente. E eu acho que, nesse sentido, Deus entra bem mostrando que não é porque eu não acredito que não existe. Né? Então, tem muitas coisas que... Mas aí que entra, acho que também a questão da experiência pessoal com Deus, né? Que é o próprio Espírito Santo mostrando para a pessoa. Porque a gente fala, tem bons argumentos, mas é só quando a pessoa tem esse contato com Deus mesmo na vida dela, quando ele é chamado, que cai a ficha, né? Exato, concordo 100%. A gente é só uma ferramenta, quem atua é Deus. Deus nos usa, né? E como que ele nos usa, né? Porque senão esses caras da universidade jamais seriam atingidos, né? Por nós.
Então a gente consegue chegar e tentar de alguma forma impactar, só para dar aquela pulguinha atrás da orelha, né? Para eles talvez, né, quiserem saber um pouco mais e talvez eles vão atrás e talvez Deus possibilite, né, que eles desculpam. Porque é muito triste realmente, né? Assim, essa visão de mundo de que não existe Deus, ela me deixa um pouco triste pela pessoa que sente isso. Ô, Paulo. Oi, fala, Vitor. Tem um vídeo que a gente assistiu, acho que a gente mandou para a Andressa e para o Wendel, para o Vitor, para o Gabriel, não. Mas depois eu mando ali no grupo, que é do... Como é que é? Do Francis Collins e do Timothy Keller, que é... Não sei se chegou a ver, que é sobre onde está Deus no meio da pandemia, mas eles falam muito né, sobre essa controvérsia na ciência, que a ciência acha que tem que combater Deus, né? Quando não é... Não, exatamente. Não é assim. E daí, quem hosteou essa live dos dois foi a Biologos, tu deve conhecer, né? Sim. Que é quem inspirou os cristãos da ciência daqui, né? Exato. Então, é bem interessante eu ver esse vídeo, mas esse assunto como um todo ali é legal e ao mesmo tempo é chato de ver como as pessoas se dizem cientistas, mas elas já têm pressupostos e não estão dispostas a abrir mão dos pressupostos, mesmo sendo, tipo, o essencial de fazer ciência é tu não ter nenhum pressuposto e tu, né, chegar em conclusões a partir de fatos e evidências e raciocínio lógico, né? Então, e vários cientistas ateus não são assim, né? Infelizmente. Mas eu vi sim esse papo, até porque eu sou fã do Francis Collins, né? Tipo, para quem não sabe, o Francis Collins, ele é diretor do NIH, que é um órgão americano de health science, né, enorme, assim. Ele escreveu um livro muito bom chamado A Linguagem de Deus. Vocês já viram? Não, livro. Não. É um livro é que ele é geneticista, né? Então, assim, é um livro que ele trabalha com genética, mostrando como, assim, a grandiosidade de Deus através das descobertas da genética, da epigenética, mostrando como Deus interage com a gente por essa forma, né? E para mim é só olhar para um cara como esse, assim, de calibre científico, que é um cara que sabe muito de ciência, e ele é cristão. Isso para mim, como cientista, já é uma motivação para ir atrás de uma resposta, né? Para eu saber, assim, no meu começo, né? Eu comecei a envergar para o lado cristão quando eu conheci a Carlinha, em 2006. A gente começou a namorar, eu comecei a entender o que aquilo me abalou tanto, como é que uma pessoa tão inteligente pode ser cristão. Eu acho que eu falei isso no meu livro, né? Assim, porque, na minha ignorância, eu achava que as pessoas usavam o cristianismo como justificativa para botar Deus como algo que eles não entendessem, né? Então, Deus para isso é Deus. Mas é bem pelo contrário, a fé é muito racional. E esses caras, como Francis Collins, argumentam muito bem isso, né? Quem é? Qual é o teu orientador? Foi. Foi o Rafael Hesler. Mas, enfim, na verdade o Thiago Garros me mandou esse link aí desse papo que ia ter com o Francis Collins na pandemia. Bem legal. O pessoal da BC2 é bem forte mesmo. E pra gente é um bom caminho, né? Ali na UFSC eles têm um grupo, né? Vocês frequentam o grupo deles? Eu não tô mais na ciência, né, Paulo? É. É verdade. Passou a fase. Não, mas uma vez cientista, né, Cristo? É o modo de pensar, eu acho, talvez te faça um cientista. Pode ser. Mas legal, gente. Muito bacana. Tá, Paulo, eu vou só realmente acabar a diligência do culto aqui. Eu vou pedir para o Wendel orar. O Wendel pode orar para a gente, né? Para terminar o nosso culto. Daí a gente pode continuar conversando sobre outros assuntos interessantes. Por favor. Bom, vamos orar então. Pai querido, em tua presença, quero te agradecer, Pai, por esse momento que podemos estar aqui
nos encontrando virtualmente, Pai, como irmãos em Cristo, para te louvar, para matar um pouco da saudade, para aprender da tua palavra, Pai. Queremos agradecer que, por meio da tecnologia, podemos ainda nos reunir e crescer juntos, Pai, na tua palavra. Queremos agradecer pelo Paulo que trouxe a tua palavra, Pai, que possamos realmente aplicar essas verdades nos nossos corações, que possamos realmente entender e ser uma luz onde quer que estejamos, Pai, com quem nos relacionamos, trabalho, amigos, Pai, que possamos realmente ser sal e luz neste mundo, Pai. Quero agradecer a presença de cada um aqui, tanto na reunião do Zoom, quanto assistindo as lives, Pai, que só possa estar abençoando cada um deles, Pai, e pedir por aqueles que não puderam estar, que possam estar nos próximos, Pai. É isso que eu te peço, e te agradeço por mais essa reunião, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Então tá. Queria só perguntar, vocês chegaram a ver aquele devocional que eu fiz? Eu não sei qual era o número, mas eu falei do Big Bang. Acho que é o número 70, eu acho. Não, eu não acompanhei ele ainda, não, Paulo. Eu acho que é antes, Vitor. Se vocês não virem... Não, então. Dê uma olhada, então. É o 64, talvez. Depois eu vou ver. Foi sábado passado. Eu falo de Big Bang e tento cientificamente falar de Deus, assim, mostrando como Deus fecha muito bem com a teoria do Big Bang, como elas não são excludentes. E como ciência e religião são muito, né, podem se complementar. Dê uma olhada, vocês vão gostar, se vocês não viram. Vou procurar, pode deixar. Tá, procure. Eu vou mandar no grupo. Eu mando no grupo para vocês verem. Pode ser também. Tá. Então, como a gente acontece de praxe, a gente vai encerrar nossa live agora, oficialmente. E quem quiser pode continuar aqui conversando na reunião do Zoom, trocar ideia, conversar sobre o que quiser e ficar à vontade, tá? Tá. Wendel, eu vou só mostrar para o pessoal a minha plateia aqui. Vocês não... Ah. A plateia aí, ó. Nossa! Tá cheio. Tá legal. Gente, eu vou lá então, que eu vou falar com eles aqui, tá? Mas obrigado pela oportunidade, gostei muito. Um abraço. A gente que agradece. Valeu. Valeu. Vamos falando. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, Carlinha. Tchau. Tchau.